se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Alessandra Sieri, psicóloga há mais de 20 anos, professora, escritora, mas supervisora clínica é minha atividade profissional principal. Eu já vou continuar falando mais sobre mim já, mas nesse momento eu quero me apresentar como alguém que não aprendeu só com os livros, mas com o silêncio, com as conexões dos encontros humanos e as vozes internas que nunca se calam. Esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas, um podcast onde eu vou compartilhar as verdades que me atravessam como supervisora clínica. E aqui cada episódio nasce de uma escuta, de uma dor, de um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. O que eu escuto nos bastidores da técnica, nos intervalos entre as falas, nos olhos marejados através de uma tela. Aqui, cada episódio será uma travessia, uma fresta, um espelho. E o porquê desse podcast? Tudo começou numa terça-feira de muito trabalho, em uma sessão de supervisão clínica com 2 supervisionandas. Já faz muitos anos que eu supervisiono terapeutas, mas supervisionar para mim nunca foi só um trabalho, é uma escolha de presença. Eu já vivi trocas tão profundas em supervisão que parecia que, mesmo com um oceano entre nós muitas vezes, os corações eram um só. E naquela terça-feira eu estava ali, com o coração aberto, com as minhas 2 amadas supervisionandas, falando sobre um casal que uma delas estava atendendo. Até que uma fala atravessou a conexão entre nós 3. A terapeuta compartilhou o caso de um sofrimento agudo do paciente dela, o marido do casal que ela atende, e disse que mesmo sendo contra a medicação, ela havia encaminhado para a psiquiatra porque ele precisava muito. E então, a outra terapeuta reagiu com firmeza, falou da importância da medicação, da responsabilidade clínica, do cuidado que transcende as crenças pessoais. E nesse momento, uma rachadura se abriu entre as 2. Eu sei o que cada uma delas estava sentindo. Por um segundo eu me vi nas 2, em tantos momentos da minha vida. Na que se ativou e reagiu ao comentário, e na que se defendeu. Nós terminamos a supervisão com aquela rachadura entre as 2. E esse podcast nasceu diante de uma fala posterior pelo WhatsApp da minha supervisionanda que reagiu. Depois do desabafo dela, de que ela não se sentiu bem com a postura dela com a colega, ela me disse: eu me senti mal com a minha atitude, mas isso que aconteceu não foi ruim, é uma oportunidade. No momento em que ela me disse isso, eu fui remetida emocionalmente à minha própria história de vida. E se o entrave for uma oportunidade? Talvez minha supervisionanda nem saiba disso, mas ela fez exatamente o que eu chamei de transformar pedras em diamantes nos livros que eu escrevi. Transformar problemas em oportunidades, erros em aprendizados, mágoa em perdão, sofrimento em força. No meu livro Lições de Vida de Mãe para Filha, eu escrevi: quando ressignificamos as nossas sombras, quando iluminamos nossas partes mais sombrias, nos tornamos luz. E aquela tarde de terça-feira foi exatamente isso, uma sombra iluminada. Eu me vi na terapeuta que se ativou, porque eu também já reagi assim, querendo defender o que eu acredito, mesmo que soe duro. Eu me vi na terapeuta que se encolheu, porque eu também já me senti pequena, mesmo dizendo algo enorme. E essas são as camadas de mim que supervisionam também, as que se lembram do que já doeu. A vida é feita de ruídos que, se acolhidos, viram vínculo, de rachaduras que, se escutadas, viram cura. E supervisão para mim é isso, um lugar onde a verdade encontra espaço, mesmo quando ela vem embaraçada. Como eu disse, eu sou supervisora clínica, eu amo muito a minha profissão. Amo estudar, amo supervisionar e eu sou pedagoga também. Esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências científicas, muito afeto, acolhimento e amor. Eu sou também idealizadora e presidente da Associação Voluntários Nós do Bem,
uma organização não governamental sem fins lucrativos que nasceu no dia 7 de maio de 2016 com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares de vulnerabilidade como abrigos de crianças e adolescentes. Mas, acima de tudo, eu sou uma pessoa dedicada, apaixonada pela minha profissão, que ama as pessoas, acredita num mundo melhor e que trabalha para isso, porque o meu propósito é justamente esse. Eu sou autora dos livros Supervisão Clínica, Amor e Ciência, Um Caminho para um Mundo Melhor, A Vida pelos Olhos de uma Criança, de Teorias da Psicologia a Questões da Vida Real para uma Verdadeira Transformação, Lições de Vida de Mãe para Filha, coautora do livro A Garota Invisível, A Filha do Meio, organizadora do livro Reflexos de Transformações, sou mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, tenho várias formações e especializações, e a minha abordagem na psicologia é a terapia do esquema. Eu sou apaixonada por essa abordagem, não apenas pelas transformações que eu vivencio com os meus pacientes e supervisionandos, mas pelas transformações que eu vivo na minha própria vida. Afinal, a terapia do esquema é um estilo de vida. Eu tenho uma história pessoal muito forte com a terapia do esquema e eu vou contar um pouquinho dela para vocês. Eu tenho 2 filhas adotivas, a Ana Luísa e a Angélica. E a Angélica chegou em casa com 14 anos. Foram 7 anos de fila de adoção, então nós estávamos muito felizes, com muita vontade de receber a nossa filha em casa. O nosso vínculo se deu de forma rápida, profunda. A Angélica era uma menina doce, amável, mas tinha uma história de vida muito difícil. Ela passou a vida inteira, até os seus 14 anos, num abrigo. Chegou a ser devolvida por uma família que tentou adotá-la 8 meses antes de nós. E com isso ela apresentava diversas questões emocionais desafiadoras que culminavam em crises. Então, depois de quase um ano convivendo juntos, por conta dos desafios de uma pandemia somado aos desafios de uma adoção tardia complexa, nós tivemos que lidar com o fato de sermos impossibilitados de convivermos juntos. A juíza que cuidava do nosso caso de adoção entendeu que uma ordem de afastamento entre nós seria importante naquele momento, para que a Angélica pudesse receber cuidados que só uma equipe de saúde institucionalizado poderia fornecer. Nós não podíamos mais ver a nossa filha, porque os profissionais estavam tentando eliminar os possíveis gatilhos para suas crises e diziam que a Angélica não era mais adotável. Eu nem preciso dizer que esse foi o pior momento da minha vida, e da dela também. Foi nesse momento que eu conheci a terapia do esquema. Eu assisti às aulas e muitas vezes as lágrimas rolavam porque eu entendi exatamente tudo o que tinha acontecido. A terapia do esquema me fez entender quantas necessidades emocionais da Angélica ainda não tinham sido supridas, e quanto maior essa carência, mais os comportamentos eram desafiadores. Enquanto os profissionais da saúde diziam que a Angélica não era mais adotável, eu via pelas evidências científicas da terapia do esquema o quanto todas as pessoas desse universo são, independente das suas características. As pessoas não são os seus modos de sobrevivência. A nossa sociedade precisa muito aprender isso. Quanto mais eu aprendia tudo isso, mais eu me fortalecia para continuar sendo mãe da Angélica, mesmo contrariando a juíza, as técnicas do fórum, os profissionais de saúde. E eu tenho várias partes de mim que conversam comigo na minha sala de comando mental. Eu aprendi a ser amiga de todas as minhas partes, aprendi a coordenar essa conversa interna, usando essa energia como força para me fazer realizada nessa vida, superando tantos e tantos desafios que eu já vivi. E nesse momento, o mais sofrido de toda a minha vida, eu estava realmente no fundo do poço. Uma voz interna falou no meu ouvido: e se isso, esse pior momento da sua vida, fosse uma oportunidade, qual seria ela? Eu só tinha 2 escolhas naquele momento. Ou eu respondia essa pergunta para mim mesma, ou me afundava de vez. No momento em que minha supervisionanda me disse, isso é uma oportunidade, eu fui para essa parte da minha história. Eu fiquei muito tempo tentando responder para mim mesma essa pergunta. E o resultado disso foi que eu tive que encontrar uma forma de continuar sendo mãe da Angélica, uma boa mãe para a Angélica,
que suprisse as suas necessidades emocionais, mesmo à distância. E foi aí que eu escrevi o meu segundo livro, Lições de Vida de Mãe para Filha. Esse livro é um processo de reparentalização na prática, numa relação real, verdadeira, com sentimentos genuínos de uma mãe que ama sua filha incondicionalmente. Essa palavra, reparentalização, significa suprir necessidades emocionais, curando carências que existem desde a infância. É provável que a gente fale mais vezes essa palavra ao longo desse nosso podcast. Meu primeiro livro, A Vida pelos Olhos de uma Criança, a Angélica que ilustrou. E o meu segundo livro, Lições de Vida de Mãe para Filha, foi para ela. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu pensei, e se isso pudesse ser uma oportunidade, qual seria? E nessa reflexão eu concluí que se a Angélica pode ter uma mãe reparentalizadora por meio dessas palavras, essas palavras são muito preciosas, então todo mundo pode. Então hoje, por meio da ONG que eu sou responsável, a Nós do Bem, nós temos uma meta de fazer uma doação para o maior número de adolescentes que precisam sair dos abrigos por conta da maioridade e não tiveram a oportunidade de serem adotados, por meio de uma campanha que chama Doe uma Mãe para Quem Não Tem. Mas esse livro não é só para crianças e adolescentes, é para adultos também. É para sua criança ferida, se assim você permitir. É para todo leitor que se envolver e se permitir a viver uma transformação por meio de um processo de reparentalização de amor ilimitado e incondicional. Os terapeutas do esquema, inclusive, gostam muito desse livro. Eu tenho supervisionandos que usam esse livro ao longo de todo o processo terapêutico com seus pacientes. Eu tenho também uma supervisionanda muito amada e querida, a Mari Pinheiro, que se sentiu tão transformada pela leitura desse livro, que me convidou para escrever um outro livro lindíssimo, A Garota Invisível, a Filha do Meio. Ela escreveu toda a história de vida dela nesse livro e eu entrei com a segunda parte, oferecendo um processo de reparentalização profundo para ela e ao mesmo tempo para o leitor. Eu digo que na minha vida a terapia do esquema salvou uma família. Hoje somos eu, meu marido, minhas 2 filhas. Eu respiro a terapia do esquema dentro e fora do consultório. Então, como não ensinar e propagar essa abordagem tão linda que eu vivo todos os dias, todos os minutos e tenho como um estilo de vida? Os professores referências da terapia do esquema dizem que o processo terapêutico dessa abordagem é como viver uma adoção temporária com os nossos pacientes, até que eles sejam capazes de ir para a vida com autonomia, com as suas necessidades emocionais supridas. Muito profundo isso, não é? E foi naquela terça-feira que esse podcast nasceu, a partir da fala da minha supervisionanda querida. Isso é uma oportunidade. E eu concluí que seria um desperdício não espalhar essa mensagem para mais pessoas. Nenhum problema é maior do que você. E se você sente isso de alguma forma, a terapia do esquema nos ensina que isso é só uma ilusão. Imaginou fazer chegar essa mensagem a você nesse momento? E a mais pessoas? Então, diante de qualquer entrave, pense, e se isso for uma oportunidade, qual seria? Hoje eu trago essa mensagem para você. Esse podcast, então, não nasce de uma estratégia, não nasce de um plano, nasce de uma dor, de uma emoção real. Supervisão, para mim, é como um capítulo de um livro, mas que não se publica, só se vive. E agora eu preciso compartilhar essas histórias, preciso também contar o que vive em mim, para que ninguém mais precise silenciar o que sente. Talvez você que esteja me ouvindo agora, esteja lembrando das suas próprias cenas, dos dias em que você também foi mal interpretado, dos momentos em que você se calou por medo, das suas histórias. E se eu te dissesse que isso também pode ser uma semente, uma oportunidade? Que às vezes a incompreensão é um empurrão da vida para que você aprenda a se escutar primeiro. E se discordar não for uma ruptura? E se for uma ponte, um convite? E se o ruído for uma ponte? E se um erro for um professor? E se um problema for justamente uma oportunidade? E se supervisionar e viver
for justamente sobre isso: transformar pedras em diamantes, fazer da escuta um refúgio e da verdade um gesto de coragem. Obrigada por estar aqui, por escutar não só com os ouvidos, mas com o coração aberto. Esse foi o primeiro episódio de Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que o que nasceu de uma supervisão agora possa te tocar com presença. Que a minha travessia te inspire a confiar na sua. A gente se encontra no próximo episódio.